Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Boniteza e Educação. Estamos acompanhando a reflexão de Paulo Freire sobre a teoria da ação dialógica, que, como vimos, muitas vezes pode se tornar teoria da ação antidialógica. Por isso, o diálogo com as massas é fundamental, bem como que se compreenda a relação indissociável entre ação e reflexão, e que as massas oprimidas participam deste movimento de pensar e agir contra as estruturas de opressão. O diálogo, que recusa transformar o outro em objeto, é a rejeição de se tornar necrófilo, como escreveu Paulo Freire. O diálogo afirma o encontro e a vida, o que significa não reduzir as pessoas a puras coisas, aliená-las, mistificá-las, violentá-las. Por isso mesmo, escreveu o educador, o diálogo com as massas não é concessão, nem presente, nem muito menos uma tática a ser usada como a sloganização o é para dominar. O diálogo como encontro dos homens para a pronúncia do mundo é uma condição fundamental para a sua real humanização. A teoria da ação antidialógica tem as suas características. A primeira é a conquista, que consiste em reificar, em coisificar os outros, os conquistados, com vistas a que estes hospedem em si o modo de ser dominador. A segunda é a divisão para manter a opressão, que tem por finalidade manter as maiorias desunidas como estratégia de manutenção do poder e da opressão. A terceira é a manipulação que atua para conformar as massas aos objetivos das elites dominadoras. A quarta é a invasão cultural, que, à semelhança da conquista e da manipulação, se impõe sobre as maiorias. Neste caso, a visão de mundo das elites invade o contexto cultural para tornar-se hegemônica, impedindo o desenvolvimento da visão de mundo das massas oprimidas. A teoria da ação dialógica se caracteriza pela colaboração, o que significa a afirmação do diálogo e o reconhecimento do outro diante do qual e com quem eu me constituo e atuo na construção da libertação. Se caracteriza também por unir para a libertação. Como se repetiu muitas vezes, é na comunhão que a libertação é construída, pelo que é preciso unir as pessoas em comunhão e em função da luta contra a opressão. A organização é outra característica que consiste na constituição de liderança, de ordem, objetivos, tarefas, entre outras coisas, que servem à construção da libertação. Outra característica é chamada de síntese cultural, que se refere à teoria da ação, seus fins e métodos, que, por sua vez, requer a investigação da realidade, a superação da alienação e a resistência à invasão cultural das elites dominadoras. Trata-se da construção pelo povo e sua liderança, da compreensão do mundo e da ação que sobre ele se realizará. Paulo Freire encerra o livro Pedagogia do Oprimido escrevendo: se nada ficar destas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça, nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. A luta pela libertação quer vencer o que nos impede de amar. Obrigado pela escuta, fraternal abraço.